Olá, concurseiros, bem-vindos para mais uma videoaula aqui da Lei 8.112. Vamos continuar resolvendo as questões lá daquele material número 1, tá, pessoal? Paramos na videoaula passada na questão número 10. Vamos continuar aqui agora a partir da questão número 11. Olha aí, uma questão 2016 da FUNCAB, diz o seguinte: os agentes públicos cujos cargos são providos. Gente, só rapidinho aqui, tá? Toda vez que aparecer essa palavra que os cargos são providos, tá? Vamos combinar o seguinte? Providos quer dizer que é a mesma coisa que a palavra ocupados, tá? Então a palavra providos quer dizer ocupados. Olha como fica até mais fácil para resolver a questão, né? Fica até mais fácil o texto. Os agentes públicos cujos cargos são ocupados por meio de nomeação política, sem concurso público, com atribuições de direção, chefia e assessoramento, e que são passíveis de exoneração imotivada, são os... Gente, questão número 11 está trazendo aí os cargos comissionados, né? Livre nomeação e livre exoneração. Não pode ser aqui temporário. O temporário é por meio de processo seletivo. Os empregados públicos, que são os seletistas, né? Que trabalham nas empresas públicas, na sociedade de economia mista, esses é por meio de concurso. Os honoríficos, né, são aqueles convocados, tá, para exercer funções públicas, como os mesários do TRE, os jurados do Tribunal do Júri, e os agentes políticos, que são os políticos que nós elegemos, né, os governadores, os prefeitos, o presidente da República. Então, a questão número 11, né, fácil para quem está estudando aqui com o Sou Concurseiro, questão número 11, letra A. Questão número 12, pessoal, olha o que diz a questão número 12, uma questão do CESP 2016, caiu na prova da Defensoria Pública da União. Em relação ao regime jurídico dos cargos, empregos e funções públicas e as disposições da Lei 8.112, julgue o item que se segue. A investidura em cargo ocorre com a posse. Vamos lá, pessoal, vem comigo aqui, vamos macetear aqui. Existem 3 institutos para nós estudarmos agora, que são o Instituto da Nomeação, temos o Instituto da Posse e temos o Instituto do Exercício. Então, temos a nomeação, temos a posse, temos o exercício. O que é a nomeação? Nomeação, você vai anotar, ato de provimento originário, então coloquem aí, nomeação, ato de provimento originário, vamos colocar aqui, ó, ato de provimento originário. Gente, isso aqui eu sempre falo, nomeação é o ato de chamamento, é o órgão público chamando os aprovados em concurso público, tá? Então, quando ele chama os aprovados, tá? Ele publica essa nomeação no Diário Oficial, está acontecendo o chamado ato de provimento. Então, ato de provimento é quando você é convocado, você é chamado para virar servidor, você ainda não é servidor. Tá? Você ainda não é servidor. Essa tua entrada no cargo público, essa tua transformação em servidor público vai acontecer com a posse. Por isso que a posse é chamada de ato de investidura no cargo público. Investidura no cargo público. Então, a posse é quando você vai virar servidor público. Qual o momento que você vai virar servidor público? No momento que você tomar posse, é o momento que você tomar posse. Então, temos a nomeação, que vai ser publicada no Diário Oficial, vai te convocar. Te vão convocar para quê? Para tomar posse. E aí temos o exercício. O exercício nada mais, nada menos que é começar a exercer as atribuições do cargo público.
Começar a exercer as atribuições do cargo público. É começar a trabalhar. Isso que é o exercício. Então, exercício é começar a exercer as atribuições do cargo público. Do dia que teu nome é publicado no Diário Oficial para posse, você vai ter o prazo de 30 dias para tomar posse. Então vamos lá. Do dia que teu nome é publicado no Diário Oficial, qual o prazo que você tem para tomar posse? 30 dias. Tomou posse, você tem um prazo para entrar em exercício. E esse prazo será de 15 dias, tá? Então, da nomeação para a posse, o prazo é de 30. Da posse para o exercício, você vai ter 15 dias para entrar em exercício. Beleza, pessoal? Então, o ato de investidura é a posse. Ato de provimento, nomeação. Decora isso que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Com certeza, isso aqui sempre é cobrado nas provas, tá bom? Vamos voltar para a questão? Vamos voltar para a questão? Olha só, a questão ela está dizendo bem aqui, ela diz assim, a investidura em cargo público ocorre com a posse. Certíssima questão, pessoal. Corretíssima a questão número 12. A investidura, o momento que você vai se vestir, vai virar servidor público, é realmente com a posse. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos para a questão número 13, uma questão 2016 aí, né? E aí a questão fala assim, de acordo com a Lei 8.112, pontinho, dá-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previamente previstos em lei. Assinale a alternativa que preenche corretamente. Gente, no dia que sai tua nomeação no Diário Oficial, você está sendo convocado para assinar o termo de posse. Olha aqui como a questão fala aqui, né? A própria questão ela fala aqui, ó, dá-se-á pela assinatura do termo, né? Do termo de quê, pessoal? Do termo de posse. Por isso que a resposta aqui da 13 é a letra A. De acordo com a Lei 8.112, né, a posse que vai se dar pela assinatura desse termo. Tá? Então, questão número 13, letra A. Questão de número 14, pessoal. Questão de número 14. O baldo foi aprovado em concurso público federal, regido pela Lei 8.112. Neste caso hipotético, a investidura de Ubaldo, gente, vamos lá. Se a questão está falando de investidura, a investidura só pode ser com a posse. Professor, você está colocando questões iguais, questões parecidas? Não, pessoal. São concursos diferentes, bancas diferentes. Então, sempre perguntam de você. O ato de investidura no cargo público ocorre com o quê? Com a nomeação, com a posse e com o exercício. Você vai marcar com a posse, tá? Investidura, posse. Questão de 14, letra D. Questão 15, vamos lá, são bancas diferentes. Olha só, questão 2016. A situação hipotética diz o seguinte, Giorgio, de 40 anos de idade, é cidadão italiano e não tem nacionalidade brasileira. Foi aprovado dentro do número de vagas em concurso para prover é a mesma coisa que ocupar, né? Prover, ocupar. Para prover o cargo de professor de ensino superior de determinada universidade federal. Tem o nível de escolaridade exigido para o cargo e aptidão física e mental. A assertiva diz o seguinte, nessa situação, por não ter a nacionalidade brasileira, Giorgio não poderá tomar posse no referido cargo. Gente, essa questão, ela está falando o seguinte, né? Estrangeiros podem tomar posse, eles podem tomar posse em cargo público? Estrangeiros podem tomar posse em cargo público? Sim, pessoal. Se for para instituições, eu já falei aqui, se for para instituições de pesquisa ou se for para instituições de ensino. Então, para instituições de ensino,
é plenamente possível um estrangeiro tomar posse. Então o erro aqui dessa questão é o não que é o erro aí dessa questão, o não. Então vamos lá, estrangeiro pode tomar posse? Pode, mas desde que seja para instituição de ensino, ele tem que ser professor e instituição de pesquisa, Por isso que a questão número 15 ela está errada, pessoal. Questão número 15 é erradíssima aí a questão de número 15, beleza? Vamos ver lá, próxima questão. Questão de número 16, galera, vamos lá. Em relação aos serviços públicos e o disposto na Lei 8.112, a investidura em cargo em comissão ocorre com a nomeação e independe de prévia habilitação em concurso. Pessoal, olha que pegadinha aí, né? Só vai acertar esse tipo de questão, né, quem está atento. O que eu quero que vocês lembrem, o que eu quero que vocês memorizem ao máximo essa informação. Falou investidura, tem que vir posse. Tá? A investidura em cargo e comissão ocorre com a nomeação. Não, gente, ocorre com a posse. E independe de prévia habilitação em concurso. Até esse finalzinho tá certo, mas a questão ela tá errada, ela tá querendo te induzir ao erro. Investidura ocorre com a posse, tá bom? Cuidado aí com a questão número 16, é errada. Questão 17, pessoal. Olha 17 aí, uma questão 2016. Analisa as afirmativas identificando como V as verdadeiras e F como as falsas, assinalando a seguir correta a sequência de cima para baixo. É de 10 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da posse. Eu falei para vocês, pessoal, da posse para o exercício, qual é o prazo? Não são de 10 dias, o prazo é de 15 dias, né? Então é errado aqui. Não são 10 dias, são 15 dias. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Você aprendeu comigo, você já sabe que ato de provimento é a nomeação, você já sabe. E realmente, a posse ela acontece 30 dias depois da nomeação. Certíssimo. Então vamos ver aqui, o item 1 aqui está falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro, já elimina aqui essa, já elimina E. O concurso terá prazo de validade de até 1 ano, pessoal? Não é até 1 ano, é até 2 anos, né, pessoal? Falso. Então, falso, não eliminou nenhuma. Só haverá posse nos casos de provimento por cargo em nomeação. Essa questão aqui, pessoal, desse item 4, ela está no artigo 13, parágrafo 4º da Lei 8.112. Vamos ver aqui o artigo 13, né? O artigo 13, e essa questão aqui ela está certa, tá? Que nem basta você olhar o artigo 13, parágrafo 4º da Lei 8.112, tá? E o 5, a autoridade competente do órgão ou entidade onde for nomeado ou designado servidor, compete dar de exercício. Essa questão aqui ela está no artigo 15, parágrafo 3º da Lei 8.112. Essas duas aqui estão verdadeiras. Basta você olhar lá na Lei 8.112. O item 4 aqui está no artigo 13 e o item 5 está no artigo 15, parágrafo 3º. Tá? Então, questão 17, letra C. E a última aqui é a questão 18, prova aí da Fundação Carlos Chagas, juiz do trabalho. Olha só. Segundo a Lei 8.112, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, vamos lá. O servidor público deverá se afastar do cargo quando investido, além de outros, nos seguintes mandatos eletivos: deputado federal, governador de estado, deputado estadual, prefeito municipal e vereador. Pessoal, essa questão, essa letra A aí, né? Ela está
eu queria que vocês tentassem memorizar ao máximo o artigo 38 da Constituição Federal. O artigo 38 da Constituição Federal, ele fala o que acontece com os servidores se eles forem eleitos, tá? Então vamos lá. O servidor, ele é eleito, um servidor público, ele é eleito presidente da República. Um servidor, ele é eleito governador. Um servidor, ele é eleito, né? Ele é eleito deputado federal, ele é eleito deputado estadual, ele é eleito senador. Então, um servidor público, ele é eleito para qualquer um desses mandatos: presidente, governador, deputado federal, deputado estadual, senador. Se ele é servidor público e é eleito para um desses mandatos, ele vai ser afastado do cargo público onde ele é concursado. Então, ele vai ser, nesse caso, afastado do cargo público. Se o servidor público ele é eleito prefeito, ele será afastado do cargo público, podendo optar pela remuneração, Então, o prefeito, se ele é servidor público e ele é eleito prefeito, ele vai trabalhar como um prefeito e lá como prefeito ele vai ter que decidir se ele vai querer receber o salário dele de prefeito ou o salário dele de servidor. Então, o prefeito ele tem essa possibilidade de optar pela remuneração. O vereador, se o cara é servidor público e é eleito vereador, tem que ser analisado se há compatibilidade de horários, ou se não há compatibilidade de horários. Não há compatibilidade. Se há compatibilidade ou se não há, né? Então, se dá para eu trabalhar como servidor público e como vereador ao mesmo tempo, tá? Os horários são diferentes. O horário, por exemplo, eu trabalho como servidor durante o dia. E a Câmara Municipal, tem algumas câmaras interiores que fazem isso, se reúnem à noite. Então, dá para eu trabalhar nos dois. Se há compatibilidade de horários, eu vou receber a remuneração de vereador, mas as vantagens do cargo público que eu ocupo. Então, eu não vou receber 2 salários, 2 remunerações. Apesar de eu trabalhar em 2 lugares, eu vou receber a remuneração de vereador e lá do cargo onde eu sou concursado, eu receber só as vantagens. Se não há compatibilidade de horários, eu sou servidor e sou eleito vereador, não há compatibilidade de horários, aplica-se a regra do prefeito. Eu vou ser afastado do cargo público, podendo optar pela remuneração. Então essa que é a regra. Essa regra aí que está maceteada. O que está aparecendo aí na tua tela é o macete do Sou Concurseiro do artigo 38 lá da Constituição. Tá bom? Então, vamos voltar para a questão? Tá? Deu para copiar aí todo mundo? Voltando para a questão. Então, o servidor, né? Olha aí. O servidor público deverá se afastar do cargo quando investido, além de outros, nos seguintes mandatos: eleito, deputado federal, governador, estado, prefeito municipal e vereador. Vereador não. Vereador, se tiver compatibilidade de horários, não precisa se afastar. Errado aí a letra A. B. São, dentre outros, requisitos para investidura em cargo público: ter idade mínima de 18 anos, estar em gozo dos direitos políticos, ser brasileiro nato e a quitação com as obrigações eleitorais. Gente, ser brasileiro nato não, tá? É um dos requisitos ser brasileiro. Qual é a regra para tomar posse em cargo público? É ser brasileiro, nato ou naturalizado. Não é requisito para ser servidor público ser brasileiro nato. Pode ser naturalizado. O erro aqui da letra B é o nato.
São também formas de provimento em cargo público: a reintegração, a promoção, a reversão, a nomeação e a conversão. Nós vamos falar disso aqui nas próximas aulas, mas a conversão não é forma de provimento. Não existe conversão, isso aí não existe. Letra D. A posse em cargo público que ocorre apenas no caso de provimento por nomeação pode se dar por procuração específica, desde que o agente justifique o motivo da impossibilidade de comparecimento do ato. Gente, não tem essa parte aqui, isso aqui não está na lei. Tá? É plenamente possível posse por procuração. A lei não fala dessa parte aí, desde que o agente justifique, a lei não fala nada disso. Pode um servidor público dar uma procuração para alguém tomar posse no lugar dele, caso ele não possa comparecer no dia da posse. Isso é plenamente possível. E a resposta certa da 18 é a letra E. É direito do servidor público licenciar-se sem remuneração para exercício de mandato em associação de classe de âmbito nacional, computando-se esse tempo como de efetivo serviço, exceto para promoção e por merecimento. Certíssimo, pessoal. Essa licença aí chama-se licença para mandato classista, anotem aí. Tá? E ela é sem remuneração, então coloquem aí, a licença para mandato classista ela é sem remuneração. Classista de quê? Para trabalhar em sindicato. Se você é servidor público e é eleito presidente de um sindicato, você, lá no órgão onde você trabalha, você vai ser licenciado, né? E esse tempo de licença, ele é contado para todos os efeitos. É como você estivesse trabalhando, salvo para promoção por merecimento. Mas você pode ser promovido por antiguidade, por exemplo, tá bom? Por isso que a questão 18 é a letra E, pessoal. Por isso que a 18 é a letra E. Muito bem, então terminamos aqui o material 1. Meu muito obrigado. E eu vejo você aqui no Sou Concurseiro Vou Passar, no nosso próximo encontro de resolução de questões da Lei 8.112. Tchau, galera. Um grande abraço.